Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 5 de março, terceira semana do tempo da Quaresma, e eu quero te convidar a meditar a Palavra de Deus comigo. Palavra essa que está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que estava acontecendo, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se nós tomarmos a oração do Pai Nosso, ali, um dos 7 pedidos que nós fazemos nos diz o seguinte: Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus, ao concluir esse evangelho que nós acabamos de ouvir, falando que o Pai do céu perdoará cada um de nós, conforme o perdão que damos aos nossos irmãos, assim nós vemos que o pedido que fazemos a Jesus, a Deus, na oração do Pai Nosso, é um pedido justo e necessário para nós. Um pedido justo, porque agrada ao coração do Senhor. Necessário, porque nos ensina a sermos com os nossos irmãos como Deus é conosco, ou seja, misericordioso. Deus está inclinado a perdoar os nossos pecados, isso é fato. Nós aqui muitas vezes fugimos do perdão de Deus. Mas Deus pode limitar o seu perdão se não enxergar em nós atitude de perdão para com aqueles que nos ofendem. Vejam, Pedro chega até Jesus e lhe pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele me ofender? Certamente Pedro, que era um encrenqueiro nato, havia se desentendido com alguns dos discípulos, ou com algum dos discípulos. E, preocupado se deveria perdoar ou não, veio até Jesus e lhe pergunta: Até 7 vezes, mestre? Porque isso era o que mandava a lei mosaica. E Jesus diz: Não, até 70 vezes 7, ou seja, não limite o perdão, nem o de Deus e nem o vosso. Perdoe sempre, ame sempre, compadeça-se sempre, estenda a mão sempre. É isso que Deus espera de ti. Certamente foi o que Jesus quis dizer com essas palavras a Pedro naquele momento. Com certeza é o que Jesus quer dizer a nós hoje, nesse dia. Perdoe mais. Quantas vezes forem necessárias. Eu me lembro que uma vez numa formação para catequistas, uma catequista perguntou se ela deveria perdoar o marido que lhe havia traído. E eu disse sim, e por que não? E uma outra catequista levantou a mão e disse: Mas eu jamais perdoaria. Como é que eu vou perdoar alguém que traiu a minha confiança? E eu disse a ela: A senhora então não tem condições de ser catequista?
Porque a senhora vai anunciar às crianças na catequese um Jesus que perdoou prostitutas, cobradores de impostos, um Jesus que perdoou todo tipo de pessoas pecadoras. E a senhora, como discípula de Jesus, como seguidora, como catequista, não vai ser capaz de perdoar o seu esposo se ele cometer adultério? Essa mulher ficou toda sem jeito e, enfim, com a graça de Deus, depois deixou a catequese, porque realmente não quis abrir o seu coração à graça de Deus. E às vezes, isso pode acontecer conosco também. Nós estamos fixos na nossa ideia de não perdoar. Nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Nós queremos que o céu inteiro se mova para trazer paz e consolo ao nosso coração, mas nós não queremos mover uma palha sequer para darmos àquele que nos ofendeu o nosso perdão e a paz que aquela pessoa precisa. Irmão, irmã, com a mesma medida com que meço, eu serei medido. Se eu perdoo, eu serei perdoado. Se eu dou, eu receberei. Se eu amo, eu serei amado. São Francisco já nos diz disso. São Francisco já nos diz isso na sua oração. Se eu ofereço, eu receberei. Não é possível ir ao encontro de Deus, suplicar o seu perdão, se eu não estou disposto a perdoar. Ora, o perdão cura, o perdão restaura, o perdão salva, o perdão liberta. Quantos homens e mulheres hoje estão aí acorrentados pela depressão, por tentações suicidas, por tantos tipos de males e sofrimentos psicológicos, porque não sabem perdoar e porque não conseguem pedir perdão. Ora, nosso coração e a nossa alma não foram feitos para o mal, para o rancor, para a mágoa. Nosso coração e a nossa alma foram feitos para a paz. E vejam, é justamente isso que o sacerdote, quando nos concede a absolvição sacramental, ele nos diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E depois conclui: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. É isso que o sacramento faz. É isso que a graça de Deus realiza em nós. Perdoa e traz paz. Agora, se eu quero experimentar a paz, eu posso ser egoísta ao extremo de não oferecer a mesma paz aos meus irmãos? Eu conheço tanta gente que, por maldade, fica segurando o perdão e a paz na vida do outro. Quantas vezes eu já vi pessoas se esforçarem por adquirir o perdão de alguém que um dia ofenderam, mas buscando mesmo de coração sincero e reto, e a outra parte que vai à igreja, que reza o terço, que comunga todo dia, se nega a dar o perdão. O pecado nesse instante é de quem? De quem se nega a perdoar, não daquele que buscou o perdão arrependido. Esse foi justificado. Ainda que não receba daquela pessoa o perdão, mas de Deus já o recebeu. Enquanto aquele que se nega continuará escravo de si mesmo, do seu rancor e do seu egoísmo. Você é dos que perdoa 7 ou daqueles que infinitamente está disposto a se derramar como Jesus em favor dos seus irmãos? Que Deus te abençoe e até amanhã.